Você comentou também a questão do carnaval, do Deus Baco, do vinho, darará. Como eu vejo passagens na Bíblia em que fala não beber vinho, outras que falam beber vinho, se alegar com vinho. Que tipo de vinho é esse, Bebe, né? não bebe? Quanto que bebe? Olha, algumas igrejas cristãs, católica, por exemplo, mesmo o judaísmo atual, eles bebem. Algumas acham que pode beber à vontade, outras bebem socialmente. Muitas igrejas evangélicas no passado eram abstêmias, ou seja, não bebiam de maneira nenhuma, nem fumavam. Hoje já estou vendo muitas igrejas que bebem, tem pastores, amigos meus que bebem um vinhozinho, até faz brincadeira comigo. Ó, Rodrigo, eu vou ficar no meu vinhozinho aqui, você vai beber um vinho comigo um dia. Eu falo, tá, traz um suco de uva super bom que eu bebo, né? Eu gosto. Tem o de uva branca. Tem o de uva branca agora, Bom, exatamente. Como eu entendo, Karina, com muito respeito, como eu falei, eu tenho pastores, amigos meus que bebem. Eu, particularmente, entendo pela Bíblia que eu tenho que ter a abstinência da bebida alcoólica e vou justificá-la. Antes de ir para a Bíblia, eu vou começar de trás para frente. É uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Vou entrar na Bíblia, mas eu quero começar de fora para dentro. Sim. Tá bom? Por exemplo, se eu sei que há registros médicos que um pouquinho de vinho faz bem ao coração. Mas eu já conversei com uns 3 ou 4 cardiologistas, porque uma das coisas que eu faço é o seguinte, eu gosto sempre de conversar com pessoas da área, porque assim como você está me perguntando coisas da arqueologia, eu pergunto da astronomia para um, da física para o outro e também vou aprendendo. Claro. É conhecimento acumulado. E todos eles, sem exceção, falaram comigo, Rodrigo, a Sociedade de Medicina de canto nenhum do mundo recomenda essa questão de um pouquinho de vinho. Pode até ser que um médico ou outro sugira às pessoas, mas as sociedades médicas, ainda que reconheçam o valor do vinho para o coração, não recomendam por 2 razões. Em primeiro lugar, o que o vinho traz de benefício para o coração, chupar a uva também traz. Então não precisa ser o vinho fermentado. Em segundo lugar, porque nós sabemos do perigo que é recomendar para alguém uma taça de vinho todos os dias. Porque 99,9% das pessoas que bebem socialmente, dizem beber socialmente, não bebem socialmente. É igual o cara que fuma maconha e fala assim, eu não sou viciado, eu só Quando fumo... eu quiser eu paro. Só que todo dia ele fuma um e fala que não é viciado. Você tá entendendo? Então é perigoso, é perigoso. Além disso, eu vejo o número absurdo de acidentes automobilísticos que acontecem porque o camarada tomou um copo de cerveja. E a cerveja é a menos alcoólica de muitas bebidas que nós temos por aí. Se for comparar, a cerveja tem menos quantidade de álcool do que uma taça de vinho. Você tá entendendo? E mesmo com as regras vamos pegar o Uber, porque a gente vai pra balada, tem essas coisas todas aí. Quantas vezes a gente tá aí, e desculpe-me, eu não quero amanhã ter a desdita de perder a minha esposa porque um inconsequente bêbado saiu e matou a minha esposa que estava num ponto de um ônibus. Você tá entendendo? Então, olha, só isso pra mim já é um motivo suficiente para eu nem precisar abrir Bíblia. Então, querer justificar uma coisa que vai me fazer perder a minha consciência. Veja bem, eu vou dar pra você agora uma pílula que você vai desmaiar, um boa noite Cinderela. Aí eu vou poder entrar na sua casa, fazer o que eu quiser com você, pegar qualquer coisa e sair. Você fala, eu não vou querer essa pílula nunca. Mas bebida eu aceito. A bebida faz isso, ela tira a sua consciência. Ah, mas eu preciso da bebida pra poder ficar alegre e comemorar. Então, parabéns pra você nessa data querida. Eu não preciso de bebida pra ficar alegre, eu já tenho uma vida de prazer em Cristo. Ah, eu preciso da bebida para criar coragem. Não, eu tenho outros mecanismos para eu criar coragem. Eu tenho o Espírito Santo. Para esquecer, para relaxar. Exatamente. Você tá entendendo? E fora a consequência que aquilo vai causar. Ou seja, eu acho interessante, agora eu não estou falando tanto para os crentes, até para os ateus, céticos, oponentes da religião, que quando eu falo que eu creio na Bíblia, que eu creio num Deus criador, alguém do lado de lá fala o seguinte, que cara ridículo, pré-moderno e anticientífico. Como é que esse camarada tem um título de doutorado? Mas ele fala isso com uma taça de vinho na mão, com uma infinidade de artigos indexados, científicos, falando dos malefícios da bebida alcoólica para o corpo, da cirrose, a hepatite crônica e um monte de outros problemas. Então, quer dizer, até por um ponto de vista científico e ateu, se eu fosse ateu, apenas com a mentalidade científica, eu digo o seguinte, quem fuma e bebe, se for médico, deveria perder o seu certificado de médico. Se for cientista, deveria rasgar o seu diploma de cientista. Porque como é que alguém com mentalidade científica, com tantos estudos médicos, provando, não é questão de fé, eu tô sendo aqui bem
intelectual. Uhum. Com tantos estudos claros, uma pessoa que se diz racional, continuar bebendo e fumando com tanta coisa da ciência, desculpe-me, você não está muito diferente daquele curandeiro que está com raiz lá ensinando uma coisa que não tem nada a ver. Olha, eu não vou usar uma palavra aqui para não derrubarem a nossa conversa nas redes sociais, mas todo mundo vai entender do que eu estou falando. Recentemente, diante dessa crise que o mundo apresentou, um dos grandes medos dos temas da fake news eram discursos ou falas que eram anticientíficas e até ditas negacionistas. Lembra? Uhum. Ok, concordo que a gente tem que evitar falar de coisas que a ciência não está endossando. Uhum. Mas a ciência não endossa o beber nem o fumar. Pelo contrário, o número de estudos mostrando que isso faz mal é muito grande. Sim. Então é uma questão para mim de coerência até com o meu corpo. Sim. Agora, disso eu posso passar para a Bíblia. Eu sei que a Bíblia fala do vinho, mas a gente tem que levar em consideração o contexto. No hebraico, você tem algumas palavras para vinho. Você tem a palavra sícara, que significa bebida forte. Uhum. Você tem a palavra aim, que é vinho no sentido geral. Você tem a palavra tirosh, que é o vinho não fermentado. Uhum. No Novo Testamento escrito em grego, a única palavra para vinho é oinos, que é a mesma palavra para suco de uva. Uhum. Tá certo? Então, já que a palavra é dúbia, eu tenho que saber em que contexto ela está ali. É igual manga. Pode ser manga de camisa ou manga de chupar. Uhum. Depende do contexto. Então, há alguns momentos da Bíblia que está falando do vinho fermentado mesmo. Por exemplo, quando Noé bebeu, embriagou, ficou bêbado ali. Ló também se embriagou. E o milagre de Jesus? Pois é, no caso do milagre de Jesus, eu tenho dificuldade de entender que Jesus ali fez um vinho alcoolizado pelas seguintes razões. Letra A. Todo mundo já estava bebendo vinho desde o início da festa. Uhum. Todo mundo já estava bebendo vinho desde o início da festa. Se Jesus fosse multiplicar o vinho para dar mais vinho para o pessoal, onde é que está a coerência aí? Mesmo para aqueles que defendem o beber social, beber só um pouquinho. Se é para beber só um pouquinho, Jesus está indo contra isso, porque todo mundo já tinha bebido vinho desde o início. Ele Sim. faz mais vinho. Além disso aqui, nós sabemos que nas cerimônias religiosas do judaísmo, o fermento não podia fazer parte, porque o fermento era símbolo do pecado. Então, tanto não usavam nem no pão, como ia ter bebida fermentada. Exatamente. Então, Jesus não ia fazer. Tanto é que nos manuscritos do Mar Morto, fala do tipo do vinho que o sacerdote tomava e que era o mosto, ou vinho não fermentado. Agora, alguém pode perguntar assim, Rodrigo, mas a uva em Israel só dá uma vez por ano. Eu já pesquisei na internet. É geralmente no mês de setembro. Se só dá uma vez no ano, como é que você tem vinho não fermentado o ano todo? Se a vinha vai fermentar, eles não tinham geladeira na época. É simples. Existe, inclusive, receitas que a arqueologia já mostrou que eles faziam vinho de uva passa, para dar inclusive para as crianças. E o vinho alcoolizado não era de bom tom nem na sociedade romana. É como a maconha hoje. Muita gente usa, mas não é uma coisa assim tão socialmente aceita. Então, na época greco-romana, o vinho fermentado só tinha uma função, ou duas. Primeiro, esterilizar machucado, ou esterilizar a água na hora de beber. Então eles pegavam a água e colocavam um pouquinho de vinho para um pote desse tamanho de água para que aquele vinho pudesse ajudar a purificar a água. Por isso que Paulo falou para Timóteo, não beba água pura, misture um pouco de vinho também por causa das suas dores de estômago. O vinho era para purificar a água. Então, apenas para dar uma ideia, e também o apóstolo Paulo fala, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sim. Tá certo? Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu vou colocar coisas aqui que fazem bem à saúde. Não coisas que vão atrapalhar até a lucidez da minha relação com Deus. E eu lamento dizer, repito, mesmo com amigos, pastores e padres que bebem, aos quais eu respeito muito a opinião e a prática, mas eu já encontrei estudos que hoje um dos grandes grupos profissionais que tem que se tratar com problema de alcoolismo, sabem quem são? Padres e pastores. Eu já tive que substituir numa faculdade que eu dei aula de teologia não adventista, um pastor que tinha problema com o alcoolismo e ele quase teve um coma alcoólico. E eu algumas vezes tive que substituir a aula dele porque ele não ia dar aula porque estava com problema de alcoolismo, já tinha passado por várias clínicas. Então hoje há pesquisas que mostram que dos vários profissionais que tem, pastores e padres estão no topo da linha daqueles que enfrentam problema com o alcoolismo. Pastores e padres. Não inventei isso não. Há estudos a esse respeito. Nossa, que interessante.